Amós. Amós 1. Estas são as palavras de Amós, que foi um dos pastores da cidade de Tecoa, as quais Deus lhe revelou sobre Israel. E isto aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse: Do monte Sião o Senhor solta um rugido de leão e de Jerusalém levanta a sua voz. As pastagens preferidas dos pastores secaram e murchou o cimo do monte Carmelo. O Senhor disse: O povo de Damasco cometeu crimes e mais crimes, e por isso não lhes perdoarei. É que eles esmagaram o povo de Gileade com grades de ferro. Por isso, vou enviar fogo sobre o palácio de Hazael, que há de destruir as fortalezas de Ben-Hadad. Vou quebrar os ferrolhos das portas de Damasco e arrancar o chefe do vale de Aven e aquele que tem o poder em Bet-Eden. O povo da Síria será exilado para a terra de Quir. Foi o Senhor quem falou. O Senhor disse: O povo de Gaza cometeu crimes e mais crimes e por isso não lhes perdoarei. É que eles mandaram um povo inteiro para o exílio e venderam-no como escravos ao povo de Edom. Por isso vou deitar fogo aos muros da cidade de Gaza, que há de destruir as suas fortalezas. Hei de arrancar o chefe de Asdod e aquele que tem o poder em Ascalon. Levantarei a minha mão para castigar a cidade de Ecrón e o resto dos filisteus há de morrer. Foi o Senhor quem falou. O Senhor disse: O povo de Tiro cometeu crimes e mais crimes e por isso não lhes perdoarei. É que eles exilaram um povo inteiro para a terra de Edom, esquecendo o tratado de amizade que tinham feito. Por isso, vou deitar fogo sobre os muros da cidade de Tiro, que há de destruir as suas fortalezas. O Senhor disse: O povo de Edom cometeu crimes e mais crimes, e por isso não lhes perdoarei. É que eles perseguiram à espada o povo seu irmão e não lhes mostraram amor. A sua ira destruía sem parar, e a sua fúria continuava sem fim. Por isso vou deitar fogo sobre a cidade de Temã, que há de destruir as fortalezas de Bosra. O Senhor disse: O povo de Amon cometeu crimes e mais crimes, e por isso não lhes perdoarei. É que ao pretenderem alargar as fronteiras, desventraram as mulheres grávidas de Gileade. Por isso vou deitar fogo aos muros da cidade de Rabá, que há de destruir as suas fortalezas. Haverá gritos de guerra no dia da batalha, e será como a tempestade em dia de furacão. O seu rei e os seus oficiais irão juntos para o exílio. Foi o Senhor quem falou. Amós 2. O Senhor disse: O povo de Moabe cometeu crimes e mais crimes, e por isso não lhes perdoarei. É que eles reduziram a pó os ossos do rei de Edom. Por isso vou deitar fogo contra Moabe, que há de destruir as fortalezas da cidade de Queriot. O povo de Moabe morrerá ao fragor da batalha, aos gritos dos soldados e ao som das trombetas. Vou arrancar de Moabe o rei, e com ele destruir todos os seus oficiais. Foi o Senhor quem falou. O Senhor disse: O povo de Judá cometeu crimes e mais crimes, e por isso não lhes perdoarei. É que eles desprezaram a lei do Senhor e não guardaram os seus mandamentos. Desviaram-se atrás dos falsos deuses que os seus antepassados tinham já servido. Por isso vou deitar fogo sobre Judá, que há de destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor disse: O povo de Israel cometeu crimes e mais crimes, e por isso não lhes perdoarei. É que eles venderam o inocente por dinheiro e o pobre por um par de sandálias. Eles esmagam no chão a cabeça dos fracos e desviam os pobres do seu caminho reto. O pai e o filho têm relações amorosas com a mesma rapariga escrava e profanam assim o meu santo nome.
Deitam-se junto de qualquer altar com as roupas hipotecadas. No templo dos seus deuses bebem o vinho que tiraram aos seus devedores. E fui eu que destruí os amorreus a favor de Israel, eles que eram altos como cedros e fortes como carvalhos. Destruí-os de cima a baixo, tanto os seus frutos como as suas raízes. Fui eu que vos tirei do Egito e vos conduzi durante 40 anos pelo deserto, dando-vos depois a terra dos amorreus. Escolhi de entre os vossos filhos alguns para profetas e de entre os vossos jovens alguns para nazireus. Não é isto verdade, povo de Israel? Palavra do Senhor. Mas obrigam os nazireus a beberem vinho e dão ordens aos profetas para não profetizarem. Por isso vos esmago como o carro carregado de feixes esmaga a calçada. As pessoas velozes não hão de encontrar refúgio, as fortes hão de perder a sua força, e os guerreiros não hão de poder salvar as suas vidas. Os archeiros não se poderão manter de pé, os corredores velozes não hão de poder escapar, e os cavaleiros não hão de poder fugir. Naquele dia, até o mais valente dos heróis deixará as suas armas e há de fugir. Palavra do Senhor. Amós 3. Ouçam as palavras que o Senhor disse contra todos vós, povo de Israel, a família que ele libertou do Egito. Entre todas as famílias da terra, são a única que eu conheci. Por isso, vou pedir-vos contas de todos os crimes que cometeram. Porventura, dois homens caminham juntos sem primeiro chegarem a acordo? Porventura o leão solta rugidos na floresta, sem primeiro ter encontrado presa? E o leão pequeno uiva na sua caverna, sem primeiro ter apanhado alguma coisa? Porventura o pássaro é apanhado numa armadilha escondida no chão, se a armadilha não tiver engodo? E tira-se a armadilha do chão, mesmo sem ter apanhado nada? Se a trombeta dá o alarme para a guerra numa cidade, porventura o povo não fica assustado? Se um desastre acontece numa cidade, porventura não foi o Senhor a agir? Pois também o Senhor Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Quando o leão dá rugidos, quem é que não tem medo? Quando o Senhor Deus fala, quem se recusa a ser profeta? Anunciem sobre as muralhas aos habitantes de Asdod, anunciem sobre as muralhas aos habitantes do Egito e digam-lhes: reúnam-se nas montanhas da Samaria e vejam as grandes desordens e as opressões que lá se praticam. Este povo não conhece o procedimento reto. Palavra do Senhor. Enchem os palácios de coisas roubadas por meio do crime e da violência. Por isso, o Senhor Deus faz saber que o inimigo há de cercar a nação, destruir o seu poder e os seus palácios hão de ser saqueados. O Senhor diz: assim como o pastor arranca das garras do leão 2 patas ou um pedaço de orelha da ovelha, assim serão arrancados os filhos de Israel que vivem na Samaria, reclinados em sofás e em leitos luxuosos. Ouçam bem e protestem contra os descendentes de Jacó. Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso: no dia em que castigar o povo de Israel pelos seus crimes, hei de destruir também os altares de Betel. Os cantos salientes do altar serão quebrados e atirados por terra. Hei de destruir as casas de inverno e as casas de verão. As casas decoradas a marfim hão de ficar em ruínas, e as moradias sumptuosas hão de ser destruídas. Palavra do Senhor. Amós 4. Ouçam bem isto, vacas de Bazã. Exploram os fracos e oprimem os pobres e dizem aos grandes do país: tragam vinho e bebamos. O Senhor Deus jurou pela sua honra. Hão de vir dias terríveis, em que sereis arrastadas com ganchos e os vossos filhos com arpões de pesca. Saireis pelos buracos dos muros, uma de cada vez, e arrastadas para o Hermon. Palavra do Senhor. O Senhor Deus disse:
Povo de Israel, venham ao santuário de Betel e pequem, ao santuário de Gilgal e pequem ainda mais. Tragam os animais para o sacrifício cada manhã e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Ofereçam a Deus o vosso pão sem fermento em sacrifício de ação de graças. Anunciem e proclamem publicamente as vossas ofertas voluntárias. Na verdade, é este o vosso amor por mim, ó filhos de Israel. Fui eu também que te recusei a comida para os dentes em todas as tuas cidades e que mandei fome de pão a todas as tuas casas. Mesmo assim, não voltaste para mim. Palavra do Senhor. Fui eu também que te neguei a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz com que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre outra. Um campo tinha chuva e outro ficou seco por falta dela. Obrigado pela sede, o povo de várias cidades foi à procura de água a uma outra cidade, mas não conseguiram matar a sede. Mesmo assim, tu não voltaste para mim. Palavra do Senhor. Enviei contra ti o míldio e a ferrugem. A maior parte das tuas vinhas e jardins, das tuas figueiras e oliveiras foi devorada pelas lagartas. Mesmo assim, tu não voltaste para mim. Palavra do Senhor. Enviei contra ti a peste como fiz contra o Egito. Matei os teus jovens na guerra e apoderei-me dos teus cavalos. Enchi o vosso nariz com o cheiro infecto dos cadáveres dos teus acampamentos. Mesmo assim, tu não voltaste para mim. Palavra do Senhor. Mandei contra ti uma catástrofe, como uma enorme catástrofe de Sodoma e Gomorra. Ficaste como um tição tirado do fogo. Mesmo assim, tu não voltaste para mim. Palavra do Senhor. Portanto, povo de Israel, é assim que eu te vou tratar novamente. E como te vou tratar desta maneira, prepara-te para compareceres diante do teu Deus. Palavra do Senhor. Eis aquele que fez as montanhas e criou os ventos. Ele revela ao homem qual é o seu desígnio. Das trevas produz a aurora e caminha por cima das alturas da terra. O seu nome é Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amós 5. Ouve, povo de Israel, este cântico fúnebre que eu vou cantar a vosso favor. A Virgem de Israel caiu no abismo. Nunca mais se levantará. Está por terra, abandonada, e ninguém a levanta. O Senhor Deus diz: A cidade de Israel que recrutar 1000 soldados para a guerra, apenas 100 hão de voltar. E a cidade que recrutar 100, apenas 10 hão de voltar. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: procurem-me e hão de viver. Deixem-se de procurar o santuário de Betel, de entrar no de Gilgal e de passar pelo de Beersheba, porque o povo que frequenta Gilgal vai ser exilado e o que frequenta Betel vai ser reduzido a nada. Procurem o Senhor e hão de viver. Caso contrário, mostrar-se-á contra os descendentes de José como um fogo que há de devorar o povo de Betel e ninguém será capaz de o apagar. Ai dos que mudam o direito em veneno e calcam aos pés a justiça. O Senhor fez as constelações de Pleiades e Orion, aquele que muda as trevas em manhã e transforma o dia em noite, chama pelas águas do mar e espalha-as sobre a terra. O seu nome é Senhor. De repente, ele destrói o homem forte e abate a cidade poderosa. Eles odeiam os que lutam pela justiça nos tribunais e detestam os que procuram dizer toda a verdade. Pois bem, já que impõem as vossas taxas ao pobre e o obrigam a pagar um tributo sobre o trigo, não hão de habitar as casas de boa pedra que construíram, nem hão de beber o vinho das boas vinhas que plantaram. Pois eu conheço a quantidade dos vossos crimes e dos vossos pecados sem conta. Perseguem o homem justo, exigem resgate e não deixam que os pobres sejam devidamente julgados nos tribunais. Por isso, em tempos tão maus como estes, o homem sensato fica quieto. Procurem o bem e não o mal para poderem viver. Só então é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estará convosco, como dizem.
Odeiem o mal, amem o bem, ponham justiça nos tribunais. Talvez que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão do resto dos descendentes de José. Assim fala o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai haver lamentações e gritos de dor em todas as ruas e praças. Até os camponeses vão ser convidados para as lamentações, ao lado dos que são pagos para tal. Haverá lamentações em todas as vinhas, porque eu vou passar no vosso meio para os castigar. Foi o Senhor quem falou. Ai dos que suspiram pelo dia do Senhor! De que é que serve para vocês o dia do Senhor, se ele vai ser um dia de trevas e não de luz? Vai acontecer-vos como a um homem que foge diante de um leão e encontra um urso, ou como alguém que entra em casa, apoia a mão na parede e é mordido por uma serpente. Não acham que o dia do Senhor vai ser de trevas e não de luz, e que vai ser um dia de escuridão sem claridade? Odeio e desprezo as vossas festas. Não me agradam as vossas cerimónias litúrgicas. Ainda que me ofereçam animais em sacrifício ou me tragam outras ofertas, não as aceito. Nem sequer olho para os animais gordos dos vossos sacrifícios. Afastem de mim o barulho dos vossos cânticos. Não posso ouvir a música das vossas harpas. Quero, sim, que a justiça corra como as águas e aquilo que é reto como um rio que nunca seca. Povo de Israel, porventura me ofereceram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos que vos conduzi pelo deserto? Mas levaram em procissão as imagens de Sicute, vosso Deus Rei, e Quium, vosso Deus astral, que fabricaram para os adorar. Por isso vou mandar-vos para o exílio, para além das terras de Damasco. É isto que diz o Senhor, cujo nome é Deus Todo-Poderoso. Amós 6. Ai daqueles que vivem tranquilos em Sião e seguros na Samaria. Pensam que são os eleitos das nações e todo o povo de Israel vem ter com eles. Mas vão à cidade de Calné e vejam bem. Depois vão à grande cidade de Amate e desçam ainda à cidade de Gate dos filisteus. Porventura são melhores que estas nações? Ou a terra deles é maior do que a vossa? Querem afastar o dia da desgraça, mas afinal são vocês mesmos que apressam o reino da violência. Deitam-se em leitos de marfim, estendem-se em sofás luxuosos e a comer a carne dos cordeiros e das vitelas do estábulo. Tocam canções acompanhados à harpa e inventam instrumentos musicais à maneira de David. Bebem vinho em taças de cristal e usam perfumes caríssimos e não se afligem com a desgraça de Israel. Por isso vão ser os primeiros a irem para o exílio e acabam-se as comezainas em sofás de luxo. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, jura solenemente pela sua vida. Detesto a arrogância do povo de Israel, desprezo os seus palácios e vou entregar a sua capital e todo o seu recheio aos seus inimigos. Se ficarem 10 pessoas numa família, hão de morrer. Um parente e o encarregado da sepultura vão retirar os cadáveres da casa e dirá o que está fora para aquele que está lá dentro. Há ainda aí mais algum? Ele responderá: Não. Então o parente dirá: Silêncio! Pois não é a altura para pronunciar o nome do Senhor. De facto, o Senhor vai ordenar a destruição completa das casas grandes e pequenas. Porventura os cavalos galopam entre as rochas? Ou pode-se lavrar o mar com bois? Mas transformaram a justiça em veneno e o que é direito em maldade. Gabam-se por terem conquistado a cidade de Lodabar e dizem ainda: Não foi pelas nossas forças que nós conquistámos Carnaim? Povo de Israel, vou mandar contra vocês uma nação estrangeira que vos há de conquistar, desde o desfiladeiro de Amate até ao vale de Arabá. Palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amós 7. O Senhor Deus mostrou-me a seguinte visão. Era Ele que formava uma nuvem de gafanhotos no tempo em que a forragem começa a crescer, precisamente depois da forragem reservada ao rei.
Vi que os gafanhotos devoravam toda a erva da terra. Então exclamei: Senhor Deus, tem misericórdia do teu povo. Como pode ele resistir se é tão frágil? Então o Senhor mudou de ideia e disse: O que tu vês não acontecerá. O Senhor Deus mostrou-me depois outra visão. Vi que o Senhor se preparava para castigar o seu povo com o fogo e este ia devorar o país inteiro e o grande oceano. Então eu disse: Senhor Deus, para! Como pode o teu povo resistir se é tão frágil? Então o Senhor mudou de ideia e disse: O que tu vês também não vai acontecer. O Senhor mostrou-me depois outra visão. Vi o Senhor de pé em cima de um muro a segurar na mão um fio de prumo. O Senhor disse-me: O que é que tu vês, Amós? Respondi: Um fio de prumo. O Senhor disse: Vou testar o meu povo de Israel com o fio de prumo e nunca mais lhe perdoarei. Os lugares de culto dos descendentes de Isaque vão ser devastados e os lugares sagrados de Israel vão ser derrubados. E vou levantar a espada contra a dinastia do rei Jeroboão. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer ao rei Jeroboão de Israel: Amós conspira contra ti entre o teu povo. A nação não pode mais tolerar o que ele diz. É isto o que ele diz: Jeroboão vai morrer à espada e o povo de Israel vai ser exilado para longe da sua terra. Então Amazias disse a Amós: Vidente, vai-te embora. Vai para a terra de Judá, faz lá as tuas pregações e ganha lá o teu pão. Deixa-te profecias aqui em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo nacional. Amós respondeu: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Eu guardava vacas e tratava de figueiras. Mas o Senhor pegou em mim, tirou-me daquele trabalho com os animais e deu-me a seguinte ordem: Vai profetizar ao meu povo de Israel. Ouve, pois, agora o que diz o Senhor. Tu pedes-me para não profetizar contra Israel e não fazer mais ameaças contra os descendentes de Isaque. Pois bem, é o Senhor quem agora te responde. A tua mulher vai ser desonrada pelas ruas como uma prostituta, e os teus filhos e filhas vão ser mortos à espada. A tua terra vai ser dividida e repartida, e tu próprio vais morrer numa nação pagã. E o povo de Israel vai ser exilado para longe da sua terra. Amós 8. O Senhor Deus mostrou-me outra visão. Vi um cesto de frutos maduros. O Senhor perguntou-me: Amós, que é que tu vês? E eu respondi: Um cesto de frutos maduros em fim de estação. Ele então disse-me: O meu povo de Israel chegou ao fim. Não lhe posso perdoar por mais tempo. Naquele dia, diz o Senhor, os cânticos no palácio vão transformar-se em gritos de luto. Vai haver cadáveres por toda a parte. O silêncio vai ser total. Ouçam bem o que lhes digo. Há aqueles que calcam aos pés o pobre e arruinam as pessoas humildes desta terra. Vocês dizem: queremos que passem depressa as festas da lua nova para sermos abastecidos de cereais e que passe depressa o sábado para podermos vender mais trigo, aumentando os preços, diminuindo as medidas e para burlar com balanças enganadoras. Compraremos os mais desfavorecidos por pouco dinheiro e os pobres por um par de sandálias, e até o refúgio do trigo venderemos. O Senhor jurou contra o orgulho dos filhos de Jacó. Nunca mais esquecerei as suas más ações. Vou fazer com que a terra trema e todos os seus habitantes hão de chorar. Toda a terra se agita, é como o rio Nilo que se enche e se esvazia. Palavra do Senhor. Aproxima-se o tempo em que o sol se há de pôr ao meio-dia e em que a terra se há de cobrir de trevas em pleno dia. Vou mudar as vossas festas em luto e os vossos cânticos de júbilo em lamentações. Vou fazer com que se vistam de roupas grosseiras e obrigar-vos a rapar o cabelo. Porei a vossa terra de luto por um filho único e o seu amanhã será dia de amargura. Palavra do Senhor. Está a chegar o tempo de eu espalhar a fome pela terra. Não será fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor.
De norte a sul, de oriente a ocidente, todos andarão errantes à procura da palavra do Senhor, mas sem a encontrar. Naquele dia, até os moços robustos e as jovens formosas hão de desmaiar por causa da sede. Os que fazem juramento em nome dos ídolos da Samaria, dizendo, em nome do Deus de Dan, em nome do Deus de Beersheba, hão de ser abatidos e nunca mais se podem levantar. Amós 9. Vi o Senhor, de pé, junto do altar. Ele deu-me a seguinte ordem. Deita abaixo os capiteis das colunas e faz cair o templo em cima da cabeça de toda a gente. Os restantes hei de fazê-los morrer à espada. Ninguém conseguirá fugir, nem um só escapará. Mesmo que eles se escondam no mundo dos mortos, de lá os hei de arrancar. Mesmo que subam para os céus, de lá os hei de fazer descer. Se forem esconder-se no cimo do Monte Carmelo, lá irei apanhá-los e trazê-los. Se forem esconder-se de mim no fundo do mar, darei ordens ao monstro marinho para os devorar. Se forem feitos prisioneiros pelos seus inimigos, darei ordens para que eles os matem. Estarei atento para os castigar e não para os ajudar. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, toca na terra e ela treme. E todos quantos nela habitam ficam de luto. Toda a terra cresce e definha como o rio Nilo. O Senhor constrói nos céus a sua morada. Por cima da terra assenta a sua casa. Ele chama as águas do mar e derrama-as sobre a terra. O seu nome é Senhor. O Senhor diz: Povo de Israel, não és tu para mim como o povo da Etiópia? Porventura não fiz sair os filisteus de Creta e os arameus de Quir, como fiz sair Israel do Egito? Eu, o Senhor Deus, ponho os olhos sobre o reino pecaminoso de Israel e vou destruí-lo da face da terra, mas não destruirei todos os descendentes de Jacó. Vou dar as minhas ordens e joeirar o povo de Israel como se joeira o grão num crivo. Vão ser joeirados dentre as nações para deitar fora tudo o que não presta. Os pecadores do meu povo hão de morrer à espada, eles que diziam: Deus não enviará nenhuma desgraça que nos atinja. Vai chegar o dia em que hei de restaurar o reino de David, que está como uma cabana em ruínas. Hei de reparar as suas brechas e restaurá-la. Vou reconstruí-la e há de ficar como era nos tempos antigos. Desta vez, o povo de Israel há de conquistar o que ficou da terra de Edom e todas as nações que antigamente eram minhas. E o Senhor cumpre a sua palavra. Palavra do Senhor, aquele que a fará acontecer. Vão chegar os dias em que aquele que lavra vem logo a seguir ao que ceifa, e o que pisa as uvas vem a seguir ao que deita a semente. As montanhas vão destilar vinho novo, assim todas as colinas vão desaparecer. Vou fazer regressar do exílio o meu povo de Israel. Hão de reconstruir as suas cidades arruinadas e viver nelas. Hão de plantar vinhas e beber do seu vinho. Hão de plantar pomares e comer do seu fruto. Hei de plantar o meu povo na sua terra e nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei. É o Senhor vosso Deus quem o diz.